Estamos de volta. O assunto de hoje é assembleias e seus quórums especiais. Você que perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações muito importantes para vocês. E deixe seu comentário sugerindo temas para os próximos programas. Bom, deixei algumas perguntas no ar para vocês. Vou começar agora com o Dr. Miguel. Dr. Miguel, a coisa mais polêmica, o assunto mais polêmico em condomínio é a questão de reformas, de obras e seus quórums. Gostaria que você começasse com esse assunto tão polêmico para a gente entrar e tentar esclarecer o máximo possível para quem está nos assistindo. Realmente, pela própria conceito do Código Civil, existe em condomínios ou nos prédios as obras úteis, necessárias e as voluptuárias, né? As obras necessárias, o próprio nome já fala, é aquela que o síndico tem a necessidade, tem a urgência de fazer. Então, a própria legislação diz que dependendo do tipo da obra, ele não precisa nem de autorização, ele pode fazer. E se ele não fazer, qualquer condômino pode fazer e tem o direito até ao ressarcimento, que é aquelas obras que estragou um portão, estragou um elevador, alguma coisa assim. As obras úteis, né? As obras úteis é aquela que vai aumentar a utilização da coisa. Esse tipo de obra já depende, já tem um quórum já específico, que é o quórum de 50% mais um dos condôminos, certo? E as voluptuárias. As voluptuárias, aquela que dão mais deleite à coisa, que embelezam a coisa, que aí já o quórum já é um quórum mais acirrado, que é o quórum de 2/3. Vou te interromper e vou trazer para o Dr. Alexandre. Agora, definir o que é cada obra é complicado, né? Porque depende o olho que olha, pode enxergar com um entendimento diferente, o advogado pode chegar com um entendimento diferente e o juiz pode enxergar com um entendimento diferente. Como tomar o máximo... Porque quando me perguntam sobre o assunto, eu falo que a gente tem que ser o máximo precavido possível. Como ser o máximo precavido para que não dê problema dentro de um assunto que existe, talvez, no meu entendimento, uma interpretação ainda bem razoável para delimitar o que é cada obra? O problema é que o limiar é muito tênue dependendo de uma obra para outra, principalmente da voluptuária para as úteis, né? As necessárias são mais fáceis de você poder identificar. E esse embate existe até dentro do próprio judiciário. Você pega o mesmo tribunal, uma Câmara decide diferente de outra em relação ao mesmo tema, porque os desembargadores entendem que uma obra pode ser voluptuária e para outros podem ser úteis, né? E os próprios advogados divergem, às vezes, dependendo do tema, e isso numa assembleia é muito complicado, né? O que eu costumo falar para os meus alunos de advogados, se você tiver na dúvida, né, numa assembleia, por segurança, vá sempre para o quórum mais qualificado. Porque se você aprovar no quórum mais qualificado, você tem segurança jurídica. Porque se levar para o judiciário, você vai ter certeza que aquela assembleia não vai ser anulada. Porque o grande problema é justamente a interpretação. Um exemplo que eu dou clássico, rápido, mármore de Carrara. Mármore caríssimo. Você vai levar para um condomínio Minha Casa Minha Vida, que é colocar a portaria mármore de Carrara. É óbvio que essa obra é uma obra voluptuária, né? É o prazer, é o embelezamento. Sim. Mas se você for levar para um prédio de frente na Praia do Leblon, onde o condomínio está custando R$12.000, será que isso é volúpia? Será que é só pelo bel prazer? Ou é uma real necessidade que aqueles condomínios de alto poder aquisitivo exigem que coloquem um mármore dessa natureza, desse vulto de valores? O que você está provocando aqui o nosso telespectador é que às vezes a mesma obra, em cenários diferentes, pode ter interpretações diferentes. Clientelas diferentes, né? Então, esse que é o grande problema, você tem que saber interpretar até o tipo de condomínio e o tipo de condômino, né, da classe social que está em colocação naquela assembleia. Perfeito. Zain, nada a ver com mudança de destinação, né? Porque tem gente que interpreta mudança de destinação como uma obra de melhoria, de acrescentar bem-estar para os condôminos. Obra é obra, mudança de destinação, correto? Totalmente, figuras diferentes. A mudança de destinação se atém mais à utilização do condomínio, né? Se ele é residencial, se ele é comercial, ou se ele vai ser misto, alguma coisa assim. E as obras é totalmente diferente. Agora, o que o doutor Alexandre falou
É isso aí que acontece. Hoje, em condomínios, não existe uma regra geral para condomínios. Você tem que analisar, sobretudo, a clientela, quem é, qual é o nível social que você está falando. Não dá para você pegar uma jurisprudência de um condomínio de padrão baixo e querer aplicar num condomínio que o padrão é maior. Há uma diferença, então tem que ser, é a mesma coisa que eu falo sempre, a questão das convenções. Muitas pessoas pedem, me manda um modelo de uma convenção, ou me manda um modelo do regimento interno. Isso tem que ser, como dizem, tem que ser customizado para aquela clientela. Quando eu falei de mudança de destinação, queria até convidar o Alexandre para o bate-papo, quis dizer quando a gente, por exemplo, muda tem um pequeno salão de festas que não tem utilidade, que não é utilizado, e aí as pessoas querem colocar uma academia lá dentro. Então, está mudando o que foi a área entregue naquele momento. Eu sei que existem alguns advogados que defendem a mudança com quórum de voluptuária, por exemplo. Mas seria uma mudança de destinação, né? Teria que ser 100%. Qual o entendimento do senhor a esse respeito? Isso está previsto no Código Civil e isso aí é pacífico pela jurisprudência. Quando se você tem um espaço que foi destinado para uma coisa e faz a modificação, o quórum qualificado é de 100%, unanimidade de todos os condôminos. O que certamente traz uma grande dificuldade para se alterar esse espaço que foi destinado pela construtora para aquele fim dentro do condomínio. O que tem acontecido bastante, principalmente no Rio de Janeiro, em algumas outras cidades que a gente vem atuando, hoje com a figura do zelador, ela está sendo extinta. Então, principalmente nas escalas de 12 por 36. E às vezes os prédios antigos têm a residência do zelador, né? Então as pessoas querem justamente transformar a residência em academia, em escritório, e esbarram nesse problema e acabam aprovando isso com um quórum de maioria simples. O que está errado é que poderia se pleitear uma anulação dessa própria Assembleia. Lembrando que, e aí já saindo um pouco da esfera de quórum, mas a gente tem que analisar, e como gestores, como síndicos, analisar a questão também de risco que existe, né? Algumas decisões, às vezes, são de risco. Então, eu já vi síndico tomar uma decisão sabendo que o quórum tinha que ser 100%, fez com uma aprovação de 2/3, por exemplo, e analisou o risco que ele teria de uma perda, por exemplo, de uma futura ação. Eu acho que isso é importante, ele ter esse conhecimento e não encobrir, né, o sol com a peneira de achar que não vai ter nenhum tipo de problema. Como você falou anteriormente, quando você joga o quórum para cima, na dúvida, você não tem riscos lá na frente. Quando você faz a análise de um quórum mais para baixo, você vai depender da interpretação do juiz. E você só vai ter um tipo de problema se alguém denunciar e levar ao juiz, né? Porque se você aprovar com tudo o quórum errado e ninguém levar para o juiz, você não vai ter nenhum tipo de problema. Eu acho que isso é um ponto importante, porque eu ouço muita gente, mas no meu condomínio foi feita a mudança com maioria simples, nunca deu problema. Tudo bem, não quer dizer... Alguém entrou na justiça? Não. Então... O problema é quando entra na justiça, né, Miguel? Eu acho que isso... A grande realidade é o que eu falo sempre, e esse dia até eu fiz uma palestra em Fortaleza, na UAB, nós falamos sobre atos formais dentro dos condomínios. A realização de uma aprovação de uma obra é um ato formal. O quórum você tem que preservar, você tem que exibir aquele quórum, deixar a lista... todo mundo assinado, até para você utilizar como meio de prova. Eu vi um caso na jurisprudência onde um determinado síndico fez uma obra em extensão na área comum e um dos condôminos não gostou daquela obra, um condomínio de 300 unidades, ele entrou no judiciário e pediu a demolição daquela obra, né? Pediu a demolição da obra porque não obedeceu o quórum. Neste caso, o quórum era de 2/3, né? Quórum específico. Então, é um ato formal e o síndico tem sim que saber, né? Isso tudo é aprovado em assembleia. E essa assembleia, eu volto a frisar, tem que ter planejamento prévio, sobretudo o síndico tem que saber que quórum que ele precisa para aprovar aquele determinado item na Assembleia. Perfeito. Só para acrescentar, as pessoas costumam falar muito do síndico, né? Mas a maior responsabilidade dessa Assembleia é do presidente. Por isso que a escolha da votação, a eleição do presidente,
tem que ser feita justamente pelaquela pessoa dentro do condomínio, ou até hoje já está se contratando advogados para presidir a Assembleia, eu presto esse serviço, e está sendo hoje bem valorizado, é justamente você ter na presidência uma pessoa que tenha conhecimento jurídico. Ou às vezes até se não tem um advogado, o representante da administradora, alguma coisa nesse sentido, que tem mais conhecimento. Que tem mais conhecimento que os próprios condôminos. E costuma se eleger aquela pessoa que é legal, que é simpática, que às vezes não vai ter o comando legal dessa Assembleia, nem fazer esse tipo de orientação para os condôminos e acaba se aprovando com os quóruns totalmente errados. Perfeito. Eu gostaria de pegar um gancho também, já que nós estamos nesse bate-papo. Eu sempre aconselho aos síndicos, nas assembleias, terem em cima da mesa a convenção e o regimento interno, para qualquer momento fazer a consulta em loco e tirar as dúvidas da assembleia, justamente para ter mais a segurança jurídica. E mesmo hoje o Código Civil são poucos artigos, né? Dá para até deixar o Código Civil 27 também... 27 artigos, 1331 a 1358A. Não é difícil deixar também agregar isso. Doutor, queria que você explicasse sobre adjudicação e o seu quórum necessário. A adjudicação, ela acontece principalmente quando o síndico deixa passar a cobrança judicial, e hoje com a mudança do CPC, hoje a execução das cotas condominiais em atraso, e você já ingressa no judiciário com um valor um pouco alto. O nosso judiciário hoje ele é moroso, ele se estende, as ações são muito longas, e acontece de imóveis, principalmente imóveis de valores mais baixos, do valor da dívida ela ser superior ao valor do próprio imóvel. O que quando você leva isso para um leilão público, não vai ter nenhum interessado em arrematar um imóvel que o valor dele está mais alto do que o valor de mercado. Mais fácil você ir no próprio local e comprar. Então o condomínio fica numa situação muito complicada. Não consegue vender e não tem como resolver o problema da dívida. Então o advogado pede uma autorização ao juiz para que esse imóvel possa ficar no próprio condomínio, ser o dono. Os condôminos vão ser o dono desse imóvel. Só que para isso acontecer, é necessário fazer uma assembleia em que os condôminos concordem para poder ficar com esse imóvel, né? Ou para vender futuramente ou para levar para locação. E aí esse quórum é um quórum especial de maioria de 100%, mas não da totalidade dos condôminos, só na Assembleia. Ou seja, se tiverem 10 pessoas, as 10 pessoas presentes na Assembleia elas vão ter que concordar. 100% dos presentes da Assembleia. Se tiver 3 pessoas na Assembleia, os 3 vão poder aprovar justamente para que o condomínio seja o proprietário desse imóvel. Perfeito. Eu vou chamar um quadro que é Aplicando Advertência e volto para as considerações finais de vocês. A advertência hoje é um pouco diferente. A advertência hoje vai para o judiciário. Como uma pessoa que trabalha há muito tempo no segmento condominial, eu acredito que já passou da hora do judiciário se preparar para atender casos de condomínio, para não termos mais anomalias e interpretações tão diversas. Está na hora de termos varas e câmaras especiais para que possam tratar do assunto condomínio com juízes com conhecimento do segmento condominial. Essa é a advertência de hoje. Bom, senhores, muito obrigado. O programa passou muito rápido, vão ter que voltar mais vezes. Gostaria das suas considerações finais, por favor, Zain, para o recado que você quer deixar para o nosso telespectador. Ricardo, eu só tenho a agradecer a você a oportunidade que você está dando para a gente, como presidente da Comissão de Direito Condominial, de falar um pouco sobre direito condominial. Como eu disse, há um vazio enorme, as pessoas não falam, as instituições de ensino não têm matéria específica sobre isso aí, então nós precisamos falar muito mais sobre direito condominial, até porque 1/4 da população brasileira é diretamente afetada por esse direito. Então nós precisamos levar informação, mas informação com qualidade, e é isso que você vem fazendo. Muito obrigado, enriqueceu muito o programa, até breve. Até breve. Doutor Alexandre, suas considerações? Primeiramente agradecer o convite, foi um grande prazer estar aqui, passando um pouco da experiência que nós temos, né? Tanto a experiência como advogado, como professor de advogados e síndicos, para os telespectadores, os síndicos e pessoas que hoje estão ligadas diretamente à gestão condominial. E hoje foi até especial porque eu estou aqui ao lado do meu amigo,
colega e amigo, né, Dr. Miguel Zain, e é a primeira vez que eu tive o grande prazer de conhecer o famoso Ricardo Carpati. E sempre que for necessário, podem contar conosco, nós estaremos novamente. Muito obrigado. Com certeza a ponte aérea ficará mais curta. Muito obrigado, enriqueceu muito o programa. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com novidades e informações cruciais para a gestão do seu condomínio. Até semana que vem.